Irmãos, hoje é uma paraxá forte, uma porção semanal da Torá muito forte. Hoje é a paraxá Nitzavim, que corresponde a Deuteronômio 29, 9, e vai até Deuteronômio 30, 20. É uma paraxá curta, porém com um conteúdo bem denso. Então, paraxá Nitzavim, que significa encontram-se. Eu peço aos irmãos para que abram as suas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 29. Nós vamos ler a partir do versículo 9. E eu vou ler mesmo a paraxá, porque é uma paraxá muito curta, e nós vamos nos ater a alguns textos aqui da porção, dessa porção desse Shabat. Amém? Então, olha só. Paraxá Nitzavim, versículo 9 do capítulo 29 de Deuteronômio. Os irmãos encontraram? Então, vamos lá. Deuteronômio 29, 9 diz assim: hoje se encontram aqui todos vocês diante de Adonai, seu Deus, seus cabeças, suas tribos, seus líderes e seus oficiais, todos os homens de Israel. Versículo 10. Com seus filhos pequenos, suas mulheres e os estrangeiros que estão com vocês no acampamento, os cortadores de lenha e os carregadores de água. Um ponto importante da paraxá Nitzavim, que significa encontro-se, esse é o encontro do povo com o Eterno, para que eles façam uma nova aliança, né? A expressão Brit Hadashah aparece nos finais do capítulo de Deuteronômio, e é uma nova aliança porque foi feita uma aliança com o povo de Israel ali no Monte Sinai, e agora, nas terras de Moabe, está sendo feita uma outra aliança, além da aliança do Sinai. É o que nós temos aí no último versículo do capítulo 28 de Deuteronômio, que diz assim: estas são as palavras da aliança que Adonai ordenou a Moshe estabelecer para o povo de Israel na terra de Moabe, além da aliança feita com eles em Horeb. Então, aqui nós temos uma nova aliança feita com o povo de Israel. Ok? Por que essa paraxá é muito importante? E eu falei que ela é curta, porém densa. Nós estamos aqui no dia da morte de Moisés. Moisés morre nesse dia. Então, nós estamos aqui nos deparando com as últimas palavras de Moisés. Seu último discurso. Então, a paraxá Nitzavim é a paraxá, é a fala de Moisés no dia da sua morte. Então, é como se Moisés estivesse dando as suas últimas orientações aos seus pupilos, aos seus amados, aos seus filhos, ao seu povo. Então, vejam essas palavras que nós vamos ler, mas umas palavras carregadas de amor, de paixão, de carinho, de afeto, porque essas são as últimas palavras de Moisés. Nós estamos no dia da morte aqui de Moisés. Então, essas palavras aqui que ele vai dizer ao seu povo de Israel
ela está carregada de sentimentos. E assim como, né, costumam se colocar em lápides, em cemitérios, né, as frases mais marcantes, né, de uma pessoa, há quem diga que o último discurso, o discurso que antecede a morte, é um dos discursos mais profundos, e de fato são, quando você analisa essa porção, quando você pega ali João, capítulo 14, 15, 16, 17, as últimas falas de Yeshua antes de ir ao Gólgota, são ensinamentos muito profundos. Outro ponto importantíssimo dessa paraxá: hoje se encontram aqui todos vocês diante de Adonai, seu Deus. Olha só essa expressão. Hoje se encontra aqui todos vocês diante de Adonai. Essa porção, eu quero que vocês guardem isso, essa porção, ela sempre vai cair em Yom Teruah, no dia do shofar. O que acontece entre Yom Teruah e Yom Kippur? Todas as pessoas estão presentes e comparecem diante do Eterno. O Eterno vai julgar todas as pessoas a partir de amanhã, ao anoitecer. Começa-se o julgamento e ele termina no 10º dia, culminando no Yom Kippur, no dia do perdão. Então, olha que interessante, essa paraxá se diz: hoje se encontram aqui todos vocês diante de Adonai, seu Deus. Todos nós vamos comparecer diante do Eterno, agora em Yom Teruah, agora ao pôr do sol de domingo. E aí a gente entra no famoso os 10 dias temíveis, onde a gente deve se quebrantar, onde a gente deve buscar mais a face do Eterno, porque, segundo a tradição, durante esses 10 dias, durante esse julgamento, o Eterno vai determinar quem vai nascer, quem vai morrer, quem vai ter saúde, quem vai ficar doente, quem vai prosperar, quem vai empobrecer. O Eterno traça ali mais um ano da nossa existência diante dele, né? E aí a gente se depara com os livros. Os livros são abertos durante esse dia, a gente passa a ser julgado conforme aquilo que está relatado nos livros, e o Eterno determina quem vai ser inscrito no livro da vida e quem não vai ser inscrito no livro da vida, quem vai ser tirado. E tem aqueles ali, os intermediários, eles nem estão no livro da vida e nem estão no livro da morte, são os intermediários. Então, todos nós somos julgados diante do Eterno, todos nós estamos diante do Eterno, né, a partir de amanhã, conforme essa paraxá. Então, nós vemos aqui que todos estão diante do Eterno. E olha que interessante, o versículo 10 diz: com filhos pequenos, suas mulheres e os estrangeiros, o guer, o gentil, o estrangeiro. Então, olha que interessante, essa nova aliança, ela é com os homens, com os cabeças, com os líderes, com os filhos, com as mulheres e com os estrangeiros, né? A gente sempre fica encucado, tá? A nova aliança é com a casa de Israel, com a casa de Judá, e aonde que entra o gentil? Está aqui, ó. O gentil está presente na nova aliança. E aí o versículo 11, do capítulo 29 de Deuteronômio, diz o propósito porque todos estão diante do Senhor. O propósito disso é que façam uma aliança com Adonai, seu Deus, e ao juramento que Adonai, seu Deus, faz com vocês hoje, para que ele os estabeleça hoje como um povo que seja seu Deus, como ele disse a vocês e como jurou a seus antepassados, a Abraão, Isaac
e Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. Olha que interessante. Na nova aliança, nós temos a menção dos 3 patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Então, essa aliança já foi feita com os patriarcas. Então, quando você se depara com a nova aliança, você vai ver sempre a menção dos 3 patriarcas. Nós estamos terminando um ciclo de estudo da Torá e nós vamos iniciar um novo ciclo, né? Depois, no último dia de Sukkot, no 8º dia, que é Simchat Torá, alegria da Torá, nós concluímos o estudo da Torá e já iniciamos novamente. E aí nós vamos adentrar de novo e vamos nos deparar com as histórias de Abraão, Isaac e Jacó. E aí você entende por que é importante eu estudar a história, a vida, o caráter, a virtude de Abraão, Isaac e Jacó. Porque eles se complementam, eles se completam. E só vai herdar o reino dos céus, o Olam Rabá, o mundo vindouro, quem tiver essas virtudes. Tanto a Taná quanto a Brit Hadashah, o Novo Testamento, principalmente Paulo ali em Gálatas, ele fala que só vai ser salvo, só vai entrar no reino dos céus quem é filho de Abraão. E filho de, na tradição judaica, não é simplesmente ter o sangue da pessoa. Ser filho é como a gente vê na própria natureza. O filho, ele se parece com a mãe, ele tem os traços da mãe, tem o traço do pai, ele herda a aparência física. E não só a aparência física, ele herda características. Então, quando a palavra diz que no reino dos céus só vai ter filho de Abraão, que tem as características que Abraão tinha. Por isso que é importante estudar Abraão, por isso que é importante estudar Isaac, por isso é importante estudar Jacó. E como a gente vê aqui no versículo 12, né? Deus estabeleceu uma aliança com Abraão, Isaac e Jacó. E a gente vai ver isso também na Brit Hadashah, no Novo Testamento. Vamos abrir rapidamente Mateus capítulo 8. Só vamos ler esse versículo para confirmar aquilo que nós estamos dizendo aqui. Mateus capítulo 8, versículo 11. Mateus capítulo 8, versículo 11. Olha o que diz Mateus 8, 11. Além disso, isso é o Messias dizendo, além disso, eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão seus lugares na festa. Que festa que é essa? É as bodas do Cordeiro. É a era messiânica. Quando você vai para as profecias, principalmente de Isaías, você vai ver que a era messiânica ela é simbolizada como uma festa. Então, olha só, virão muitas pessoas do Oriente e do Ocidente e tomarão seus lugares na festa no reino do céu. Com quem? Com Abraão, Isaac e Jacó. Aí, ó, a nova aliança com eles aí, ó, com Abraão, Isaac e Jacó. Então, meu pai na fé, meus pais na fé, os pais da igreja, não é Lutero, não é Calvino, não é Agostinho. Meus pais na fé não são Irineu, não são João Crisóstomo, não são Inácio de Antioquia, Justino, João Crisóstomo, dentre outros. Não são.
né? Eles são chamados pais da igreja? Não. Meus pais na fé são Abraão, Isaac e Jacó. Eu tenho que aprender com esses homens aqui. Porque o Messias diz que no reino dos céus, quem vai estar lá? Abraão, Isaac e Jacó. Ok? Voltando para Paraxá, Deuteronômio 29, o versículo 13 diz assim: no entanto, falando da segunda aliança, da Brit Hadashah, da nova aliança, no entanto, não é somente com vocês que faço esta aliança e este juramento. Eu os faço com os que estão aqui conosco hoje, diante de Adonai, seu Deus, e também com os que não estão aqui hoje. Então, o Eterno faz uma aliança com aqueles que estavam presentes ali e com aqueles que não estavam. Quem que eram aqueles que não estavam? Com as gerações futuras, com as outras gerações. A partir do momento que eu assumo uma aliança com o Eterno, eu não estou assumindo essa aliança sozinho. Essa aliança ela vai alcançar os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos, as outras gerações. Quando eu faço um pacto com o Eterno, uma aliança com o Eterno, isso vai impactar em toda a minha geração. Seja de forma positiva, seja de forma negativa. Por exemplo, eu assumo uma aliança com o Eterno, aí eu vou e quebro. Essa quebra de aliança vai gerar uma consequência em cadeia, consequentemente, vai me afetar, vai trazer maldições sobre a minha vida, sobre o meu filho, sobre o meu neto, sobre o meu bisneto, se eles não se voltarem para o Eterno e restaurar uma aliança que eu, no antepassado, quebrei. Aí você vai entender hoje por que a maioria dos judeus hoje estão assimilados. Porque lá atrás, descendente se permitiu ser assimilado. E isso vem se arrastando a gerações. Mas aí entra a misericórdia do Eterno, a graça do Eterno. Chega um momento que ele mesmo quebra essa maldição, conforme ele fala ali em em Êxodo capítulo 20. Tá? Então, o Eterno está falando aqui que ele não faz só aliança com aqueles que estavam ali presentes, mas também com aqueles que não estavam presentes. A nova aliança, ela alcança um número de pessoas imensurável. E quando eu leio essa parte da Paraxá, a minha mente já se projeta lá para Brit Hadashah, para o Novo Testamento, para a fala de Yeshua, né? Olha só, vamos abrir agora o Evangelho de João, capítulo 10. Dá uma marcada aí, vamos lá em João, capítulo 10, onde nós vamos ver essa mesma expressão. Yeshua não falando só sobre aquela geração, mas de gerações futuras. João, capítulo 10. João, capítulo 10, Yeshua vai se identificar como o verdadeiro pastor, que é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. João 10, versículo 16. Olha o que Yeshua disse em João 10, 16. Tenho também outras ovelhas, que não são deste recinto. Preciso trazê-las. E elas ouvirão a minha voz. E aí? E haverá um rebanho e um pastor. Não haverá mais de um rebanho. Não vai haver povo de Israel e igreja. É um rebanho. É um pastor.
Então, Yeshua está falando aqui que virão pessoas de outros povos, de outros lugares, outras gerações, e que farão parte do seu rebanho, e ele será o pastor dessas pessoas. Olha só, a oração do Senhor Yeshua, né? Ele ora pelos seus discípulos antes de partir. E a oração do Senhor Yeshua, é muito importante a gente pontuar isso, por quê? Porque Yeshua, antes de morrer, ele ora pelo seu povo. E sabe o que ele pede para o seu povo, a Deus? Unidade. E hoje, o que há mais no meio do povo de Deus é desunião. Aí você vê, eu não concordei com fulano, abre outra igreja. Também não concordou, não, abre outra igreja. E hoje nós temos mais de 40 mil igrejas, denominações no Brasil. Só vai criando cada um, fazendo conforme o seu nariz aponta. E Yeshua, ele orou justamente sobre o quê? Unidade. Unidade. Ele ora pela unidade da igreja. Ele não ora por uniformidade. Unidade é diferente de uniformidade. Unidade é eu ter as minhas diferenças e respeitar o outro, conviver com o outro. Uniformidade é todo mundo vestir igual, pensar igual, falar igual. Então, é possível ter diversidade e ter unidade, tá? Então, João, capítulo 17, João 17, 20, diz assim: oro não apenas por eles, mas também por aqueles que confiarão em mim, por causa da palavra deles. Ou seja, dos primeiros discípulos, dos apóstolos e dos primeiros discípulos. Yeshua está orando aqui no versículo 20, pelos apóstolos, pelos primeiros discípulos, e ele diz: não oro apenas por eles, mas também por aqueles que confiarão em mim, por causa da palavra deles. E aí o versículo 21 diz assim: para que todos sejam um. Olha só, a unidade. Como tu, Pai, estás unidos a mim e eu a ti. Oro para que eles também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Ou seja, o mundo só vai crer em Deus, só vai crer que Deus enviou Yeshua, o Messias, quando nós, discípulos, formos unidos, estarmos em unidade. E quando você olha para a igreja do primeiro século, quando você olha para a igreja apostólica, você vai ver que a característica da igreja era isso. Eles tinham tudo em comum. Lucas, o evangelista Lucas, ele vai mencionar e pontuar essa característica da igreja do primeiro século. Eles eram unidos, todos estavam unidos no mesmo propósito, eram unânimes de coração, todos criam na doutrina dos apóstolos. O que Lucas está pontuando ali? Era uma igreja unida, era uma igreja que tinha unidade, que estava no mesmo espírito, que estava no mesmo propósito. Uma igreja, uma congregação, ela não vai crescer, ela não vai desenvolver, ela não vai avançar se os membros não estiverem no mesmo espírito, no mesmo propósito. Não adianta o líder estar num espírito, em uma pegada, e a membresia não acompanhar o ritmo do líder.
ou só parte do rebanho consegue acompanhar, está no mesmo propósito, comprou a ideia, vestiu a camisa, está no mesmo propósito, no mesmo espírito, só avança quando todos estão no mesmo propósito, no mesmo objetivo, tá? E isso também, a unidade, ela é fruto do Espírito Santo. Se a igreja não está unida, não está no mesmo propósito, isso mostra e revela que está faltando rua, está faltando o Espírito de Deus. Quanto mais a igreja está cheia do Espírito, mais ela é unida. Unida em qual sentido? De estar no mesmo Espírito, no mesmo propósito. Amém? Então vamos voltar agora para o texto de Deuteronômio, Devarim, 29. Versículo 15. Nós paramos no versículo 15. Então, vou ler o 14 para a gente pegar aqui o ponto de novo. Eu os faço com os que estão aqui. Eu faço aliança com os que estão aqui hoje, diante de Adonai, seu Deus, e também com os que não estão aqui hoje, para saberem que vivemos na terra do Egito e passamos pelas nações que atravessaram, e viram suas coisas detestáveis, e seus ídolos de madeira, pedra, prata e ouro, que haviam entre elas. Portanto, que não haja em seu meio homem, mulher, família ou tribo cujo coração se afaste de Adonai, seu Deus, e sirva aos deuses dessas nações. Que não haja em seu meio pessoas que carreguem uma raiz desse tipo de veneno e amargura. Olha só, nós que estamos muito tempo no Evangelho, com certeza quem tem mais tempo de Evangelho já ouviu essa expressão. Ô irmão, não deixa em seu coração raiz de amargura, né? E muitas das vezes as pessoas tiram essa expressão raiz de amargura do seu contexto. Ô irmão, ó, cuidado com a raiz de amargura, hein? E quando eles dizem e fazem uso dessa expressão, é para ser sinônimo de cuidado, irmão, com a falta de perdão, viu? Cuidado, viu, irmão, por você guardar rancor dentro do seu coração, rancor com a obra de Deus, rancor com a liderança, rancor com o seu irmão. E não é isso que o texto diz. Raiz de amargura não é a pessoa ser amargurada e guardar amargura no seu coração e que ela vai entrar em depressão. Não, não é isso que o texto está dizendo. A raiz de amargura, a raiz de veneno e de amargura vai muito mais além do que isso. Eu quero voltar aqui no versículo 17 e dizer, portanto, que não haja em seu meio homem, pode ser uma pessoa só, mulher, família, pode ser uma casa, pode ser membros de uma casa que tenham esse veneno. Às vezes é só o homem, às vezes é só a mulher, às vezes é a casa, é o marido e a mulher ali em conluio, né? Ou o marido e a mulher e os filhos, todos estão nessa mesma raiz de amargura, ou tribo, aí já estendeu mais.
Aí já é a ramificação da família toda. Aí já é a família toda, não é só uma casa. Aí são mais de uma casa. Né? Aí tem a casa do irmão, a casa da irmã, a casa da mãe, todos estão no mesmo conluio, no mesmo propósito, nessa mesma raiz de amargura, esse veneno. E o que é isso? Versículo 19 diz o que é, perdão, versículo 18, né? Dependendo da versão, ou 18 ou 19, dependendo da versão. A versão judaica, 18. Versão cristã, versículo 19. Diz assim, o que é a raiz de amargura? Que o escritor, os hebreus, né, a maioria das pessoas conhece essa expressão por causa de Hebreus 12, 15. Nós vamos lá. Vamos primeiro ler em Hebreus 12, 15. Olha só que expressão forte. Hebreus 12, 15. Cuidem que ninguém se perca da graça de Deus. Olha só a expressão. Cuidem que ninguém se perca da graça de Deus. É forte. É cair da graça. O que é isso? Olha o que o escritor aos Hebreus vai dizer. Para que nenhuma raiz de amargura brote. Olha a expressão aí. Raiz de amargura. Ele está fazendo menção a outro texto. Raiz de amargura. Então, a pessoa que cai da graça, quem? A pessoa que deixa brotar a raiz de amargura. Cause dificuldade e contamine a muitos. Então, quando a pessoa permite que brote nela a raiz de amargura, ela cai da graça. Ela perde a graça de Deus. Em outras palavras, ela deixa de ser salva, ela perde a salvação. Mas o que é, então, essa raiz de amargura? Voltemos para o texto para a gente entender o que é raiz de amargura. Versículo 18 de Deuteronômio 29. Deuteronômio 29, 18 diz assim: se existir essa pessoa, quando ela ouvir as palavras desta maldição, que maldição? As maldições prescritas na palavra para quem não vive de acordo com os mandamentos do Eterno. Aqueles que quebram a aliança com o Eterno, e por isso vem maldição sobre ela. Então, se existir uma pessoa que, quando ela ouvir as palavras dessa maldição, que ela se abençoe secretamente, dizendo a si mesma, olha só, estarei bem, ainda que continue com teimosia. Olha só, e realize tudo que sinto ser meu dever realizar. De modo que, apesar de me sentir seco, ou seja, pecador, eu seja acrescido do regado, ou seja, justo. Então, o que é a raiz de amargura? É uma pessoa que está em teimosia, ela está com espírito rebelde, de rebelião. Ela sabe que está errado, por quê? Porque ela se sente pecadora. Ela se sente seca. E por mais que ela se sinta seca, ela se diz justa, se diz regada.
Então, de novo, estarei bem, ainda que continue com teimosia e realize tudo que sinto ser meu dever. Então, a raiz de amargura é isso. É quando a pessoa permite esse tipo de sentimento entrar dentro dela. Eu estou errado, eu estou em pecado. Não, isso é coisa da minha cabeça. Estou bem, eu sou abençoada, eu sou justo. Eu tenho que fazer aquilo que eu sinto mesmo. E é a teologia, a pregação dos nossos dias. A palavra fala, não pode homem deitar com mulher, homem deitar com homem, mulher deitar com mulher. Não pode. Não, vamos ser inclusivos, vamos ser uma igreja inclusiva. E aí, por mais que a pessoa sinta-se seca, pecadora, ela mesma diz, não, que eu seja acrescido do regado, que eu seja justo. Mas no fim, ela quer realizar, fazer tudo que ela sente. Tudo que ela sente. Então, raiz de amargura é aquela pessoa que conhece a palavra, que sabe o que a aliança com Deus exige, mesmo assim ela não quer viver assim. Ela quer se dizer, não, eu estou bem, eu tenho que fazer e tenho que praticar aquilo que me faz bem, independente de eu estar me sentindo seco, pecador. Aí, esse tipo de pessoa, como diz o escritor aos Hebreus, ele cai da graça. E aí, Deuteronômio 29, 19 diz assim, no entanto, Adonai não o perdoará. Para a pessoa que permite que essa raiz de amargura brote e que se desenvolva dentro dela, o versículo diz, no entanto, Adonai não o perdoará. Em vez disso, a ira e o ciúme de Adonai serão acesos contra essa pessoa. Todas as maldições escritas neste livro serão lançadas sobre ela. E pior, como estamos entrando em Yom Teruah, caminhando para Yom Kippur, Adonai riscará seu nome de debaixo do céu. Adonai o separará de todas as tribos de Israel para experimentar o que é ruim em todas as maldições da aliança escritas neste livro da Torá. Então, está aqui descrito também a consequência. Não terá perdão, vai experimentar a ira de Deus e o seu nome vai ser riscado de debaixo do céu. Para aquela pessoa que permite que essa raiz de amargura brote dentro dela. E o texto agora continua dizendo, quando a próxima geração, seus filhos, seus sucessores e o estrangeiro que chegar de uma terra distante, e aí o Eterno volta a falar das maldições. Quando a próxima geração, seus filhos, seus sucessores e o estrangeiro que chegar de uma terra distante, virem, as pragas dessa terra e as doenças com que Adonai a fez adoecer, e que a terra toda se transformou em enxofre ardente e sal, a ponto de não ser semeada e nem produzir produzir colheitas ou relva, com a destruição, como a destruição de Sodoma e Gomorra, Admá e Tsofoim, subvertidas por Adonai em sua fúria, todas as nações perguntarão, por que Adonai fez isso a esta terra?
Historiadores fizeram essa pergunta quando viram a terra de Israel abandonada no século XX. Quando o povo de Israel chegou na terra de Israel depois do Holocausto, depois da Segunda Guerra, quando eles voltam para a terra de Israel estava dessa forma aqui, como mencionada em Deuteronômio 29. Na terra de Israel só tinha pântano e malária. Ou era deserto, aonde não era deserto era pântano, e no pântano só tinha malária. Era impossível habitar naquela terra. Era tão impossível habitar naquela terra que ninguém habitou na terra de Israel depois que Israel foi expulso de lá. Depois do ano 70, quando o templo foi destruído, e o imperador romano exilou os judeus depois da revolta de Bar Kokhba em 135 depois de Cristo. Mudou-se o nome de Jerusalém, mudou-se o nome de Israel para Palestina, que é hoje, né? Foi Roma que mudou o nome para tirar a identidade judaica dali. A era capitolina, a cidade do sol, passaram a chamar Jerusalém, tudo para tirar a identidade judaica dali. Mas a terra ficou tão amaldiçoada, tão improdutiva, que ninguém conseguiu habitar ali. Tanto que depois de muitos anos, já agora no século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, depois do Holocausto, quando o povo de Israel volta para a terra de Israel, a terra estava inabitável. Mas conforme a profecia aqui, e quando eles voltassem, a terra voltaria a produzir nos últimos dias. Isso está acontecendo hoje. Aonde é deserto, em Israel hoje, Israel exporta flores, rosas, para o mundo inteiro, para a Europa. O deserto, lugar mais hostil, produz o que é mais insensível que existe, que é rosa. Os desertos hoje, onde tinha malária, onde tinha pântano, Israel produz banana, produz laranja, produz fruta, exporta. Não só consome, como também exporta. Então, a gente vê as palavras dessa profecia há mais de 3.500 anos nós estamos falando. Esse texto aqui foi escrito, Moisés fala isso no dia da sua morte, ele fala que isso ia acontecer, que a próxima geração iria quebrar a aliança e que esta terra iria ficar inabitável, e nós vamos ver que quando eles voltarem, Deus mudaria a história. Ok? Então, existem historiadores, pessoas de renome que viram a terra de Israel, Napoleão, dentre outros, escreveram sobre aquilo que eles viram na terra de Israel. Uma terra inabitável, uma terra cheia de malária, de pântanos, de deserto, improdutiva. E Deus fez florescer novamente conforme a profecia aqui de Moisés. E por que eu estou mencionando e por que eu li essa parte aqui? As pessoas, versículo 24, responderão: isso ocorreu pelo fato de eles terem abandonado a aliança de Adonai, o Deus de seus pais, estabelecida com eles, quando os tirou da terra do Egito. Eles serviram a outros deuses, prostraram-se diante deles, deuses que não conheciam e que ele não lhes havia consignado. Por esta razão, a ira de Adonai acendeu-se contra esta terra, e ele trouxe sobre ela todas as maldições escritas neste livro. E Adonai, em ira, fúria e indignação, os arrancou da terra e os lançou em outra terra, como aconteceu hoje.
E por que eu mencionei isso aqui? Para mencionar Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Até a maldição vira bênção. Até as coisas ruins, para nós é bom. É meio que complexo, mas é verdade. Deus, por causa do povo de Israel, por causa das gerações futuras que entraram na terra, se esqueceram, quebraram a aliança, adoraram os deuses, Deus enviou os juízos que ele havia profetizado. Mas, ao enviar juízos sobre a terra, ela ficou inabitável. Ou seja, ninguém conseguiu habitar ali. Por isso que quando Israel volta, depois da Segunda Guerra, depois do Holocausto, não tinha ninguém. Eles poderiam voltar. Porque a maldição ali foi tanta que ninguém quis aquilo, ninguém quis ficar ali. Então, novamente, eu repito, todas as coisas cooperam para o bem. Até as coisas ruins, às vezes acontecem e vai acontecer, e acontecem na nossa vida coisas ruins, que a gente não entende, a gente não gosta, a gente chora, entristece, geme, mas todas as coisas cooperam para o nosso bem. Tudo que acontece na nossa vida é para o nosso desenvolvimento espiritual, é para o nosso amadurecimento, é para o nosso crescimento. Todas as coisas. Não, mas isso foi ruim demais. Sim, foi ruim demais. Deus poderia ter me poupado? Poderia, mas você não teria o caráter que tem hoje, não teria o crescimento espiritual que tem hoje, se Deus não tivesse permitido que isso acontecesse na sua vida. Então, por isso, quando acontece uma tragédia com o judeu, ele diz justamente essa palavra. Isso também é para o bem. Isso também é para o meu bem. Então, eles têm essa maturidade espiritual e nós temos que ter essa maturidade espiritual, de saber que todas as coisas cooperam para o nosso bem, até as coisas ruins. Isso também é para o bem. Isso também é para o bem. Nós podemos usar a expressão de Paulo: todas as coisas cooperam para o bem, até as ruins. Amém? Versículo 28, nas versões cristãs, versículo 29, o famoso Deuteronômio 29, 29. Aqueles que têm muitos anos de evangelho já ouviram muito, né? Principalmente quando surge uma dúvida teológica. Ô pastor, e esse versículo aqui? E esse texto? Não, isso aí, meu filho, é Deuteronômio 29, 29. Aí o crente não entende nada, vai lá ler Deuteronômio 29, 29, ou na versão judaica, versículo 28, diz assim: as coisas ocultas pertencem a Adonai, seu Deus. As coisas reveladas pertencem a nós e nossos filhos para sempre, para podermos guardar todas as palavras dessa Torá. Eu já ouvi isso. Quando fui com um versículo difícil, pastor, meu filho, isso aí é Deuteronômio 29, 29. Esquenta a cabeça com isso, não. Isso aí é coisa oculta. Isso aí não cabe a nós saber, não. É preguiçoso. É gente preguiçosa que usa Deuteronômio 29, 29 totalmente fora do contexto. Ou seja, eles usam Deuteronômio 29, 29 para dizer: as coisas ocultas pertencem a Deus, não cabe a nós saber. E as reveladas pertencem a nós. Aquilo que está revelado na palavra é aquilo que Deus quis revelar para nós. E ponto final. Não. Não é esse o contexto. Então, para o contexto correto de Deuteronômio 29, 29. E aqui a gente corrige um erro cristão teológico de anos. Que é o quê? As coisas ocultas pertencem a Adonai, seu Deus. O sod, em hebraico, o segredo pertence a Deus, mas ele revela. Provérbios diz: Deus ocultou as coisas para ele ser rei, para ele poder revelar. Mas quando você busca, o Eterno revela o sod, o segredo, o oculto. Né? Então, as coisas ocultas pertencem a Adonai, seu Deus. Contudo, as coisas reveladas pertencem a nós. Nós quem? Aqui que é o ponto. As coisas reveladas pertencem a nós. A igreja cristã, gentílica, vai falar a nós, crente.
a nós, a igreja cristã, a tradição cristã, a tradição católica. Não. Isso aqui é Moisés falando, e falando para o povo judeu. Moisés judeu, o povo judeu. As coisas reveladas pertencem a nós. A nós quem? Ao povo judeu. Tudo que nós temos de revelação de palavra de Deus pertence aos judeus. Foram dados aos judeus. E nós temos que aprender com os judeus. Aí, meu amigo, quando eu falo isso, Calvino remexe no túmulo dele, Lutero mais ainda. Os pais da igreja arrancam o resto do cabelo que tem no crânio, porque eles sempre ensinaram isso. Por que mudou? Vamos lá. Isso aqui aconteceu desde o princípio. Por que mudou a data da Páscoa? Primeiro concílio já, né? Concílio de Nicéia ali, a primeira coisa que mudou foi a data da Páscoa e o elemento. Mas vamos para a data. Por que mudou a data? Porque a igreja cristã gentílica dependia do judeu. Quando que vai cair a Páscoa esse ano, Rabino? E eu não queria, o gentil não queria, o cristão não, os pais da igreja não queriam tomar bênção, vamos dizer assim, para o judeu. Para eles era se humilhar. Eu vou me humilhar a esse povo rebelde que matou a Cristo? Não. Eles não têm a mente de Cristo, não. Eu tenho a mente de Cristo. E aí eles caíram no erro que Paulo advertiu em Romanos 11. Cuidado com a arrogância de vocês, porque se os judeus, que são oliveira verdadeira, foram quebrados, e você, jambuzeiro bravo, foi enxertado no lugar, cuidado, para que a arrogância de vocês não faça que vocês também sejam cortados. Por isso que a igreja hoje, a maioria vai ser cortada, por causa da arrogância. Eles caem na arrogância de que Paulo, hoje eu pego vários pastores que falam, se o judeu quiser converter, ele tem que fazer como eu fiz. É uma fala de arrogância. O judeu não sabe de nada, não. Se ele soubesse, um dia condenado a Cristo, à morte, hipócrita, burro e ignorante. Porque Paulo já explicou isso em Romanos 11. Paulo falou, Deus é que os endureceu para que eles não chegassem à fé naquela época, para que a salvação chegasse até nós gentios. É simples. Foi o próprio Deus que endureceu eles, em parte. Não foi o todo. A maioria foi endurecida para que a salvação chegasse até os confins da terra, como se vê hoje. Foi propósito divino. E Paulo, quando entende isso, ele conclui Romanos 11 com a música que cantava hoje. A profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento, quão insondáveis são os teus juízos, ó Deus. Paulo entra em êxtase quando ele entende o plano de salvação. Ai, meu Deus, então Deus vai endurecer Israel para salvar, chegar às nações, e aí de todos Deus vai fazer um só povo, um só rebanho, como eu disse aqui, um só pastor. E aí ele entra em êxtase quando ele entende isso. Né? Que Deus fez com que todos estivessem na desobediência para usar de misericórdia para com todos. Aí vem a igreja hoje com arrogância, com prepotência, não entendendo aquilo que o próprio Paulo já explicou. Então, por que proibiu? Você vai pegar João Crisóstomo que proibia, ele falou, ó, quem for nas festas judaicas, porque eles continuavam aí. Isso aí no 4º século, no 5º século, eles continuavam indo na sinagoga aos sábados, continuavam indo em Yom Teruah, em Yom Kippur, iam às sinagogas, e os pais da igreja falando, se for, vai ser excomungado. Então foi tirada a tradição judaica da igreja durante esses 2000 anos aí. Só que aí usam Deuteronômio 29 se aplicando a eles. E não é. As coisas reveladas pertencem a nós. Nós quem? O povo judeu. Nós temos que pedir bênção, sim. Nós temos que baixar a bola e ir aprender com eles. Claro, tudo filtrado pela palavra de Deus. Aquilo que fere a palavra escrita, aquilo que fere o ensinamento do Messias e dos apóstolos, eu não vou acatar. Mas aquilo que está em concordância com a palavra,
eu vou aprender com eles. Agora sim, eu tenho a mente de Cristo e sei discernir aquilo que é e aquilo que não é. Mas que as coisas reveladas pertencem a eles, e eles têm milênios de tradição oral, de sabedoria, de conhecimento, eu tenho que aprender com eles. E aí, só para não ficar nas minhas palavras, vamos para as palavras do Rabino Shaul, do apóstolo Paulo. Vamos lá. Então, Deuteronômio 29, 29. As coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para podermos guardar todas as palavras dessa Torá. Olha o que Paulo diz. Vamos lá. Romanos 3. Paulo está escrevendo para a igreja de Roma. Para Roma. É como se fosse hoje Paulo escrevendo para o Vaticano. Romanos 3. Paulo começa assim, ó, Romanos 3. Então, que vantagem tem um judeu? Faz uma pergunta. Provavelmente o pastor, o líder espiritual, ele não vai lembrar. Essa pergunta também foi feita por Paulo. Qual é a vantagem do judeu? Ele vai te falar nenhuma. Igual o pastor falou comigo, se eles quiserem salvação, eles têm que fazer por nós. Tem vantagem nenhuma. Ser judeu. Então, vamos voltar para a Bíblia. Vamos deixar a própria Bíblia responder. Que vantagem tem um judeu? Paulo faz outra pergunta. Que valor há da circuncisão? A igreja fala, nenhuma. Tem vantagem nenhuma ser circuncidado. Nenhuma. Tem vantagem nenhuma ser judeu. Ah, é? É. Então, vamos lá, versículo 2. Paulo responde, qual é a vantagem do judeu? Há valor da circuncisão? Muito. Há muito valor. E ele diz, em todos os aspectos, em todos os sentidos, há vantagem em ser judeu e há vantagem na circuncisão. Em todos os sentidos, em todos os aspectos. Em primeiro lugar, aí ele começa. Aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Olha aí, ó, Deuteronômio 29, 29. As coisas reveladas pertencem a nós e nossos filhos para sempre. Ah, não tem que aprender nada com o judeu, não. Não tem que aprender nada com o judaísmo, não. Que não tem, rapaz. Olha a Bíblia. Romanos 3. Em primeiro lugar, aos judeus foram confiadas as próprias palavras de Deus. E aí, o arrogante, o líder espiritual arrogante vai falar, mas eles negaram a Cristo. Eles crucificaram a Cristo. Você vai ouvir isso. Aí você lê o versículo 3 e Paulo já responde eles. Se algum deles foram infiéis, e daí? Qual o problema? Qual o problema deles terem crucificado a Cristo? Qual o problema deles terem sido infiéis? Sua infidelidade cancelará a fidelidade de Deus? Como distraído? Versículo 4, Paulo responde, Halila, Deus nos livre, de jeito nenhum. Deus é verdadeiro, ainda que todos os homens sejam mentirosos, como diz o Taná, para que tu, ó Deus, seja justificado nas palavras e prevaleças no veredito quando fores julgado. Ponto. Paulo aqui fala qual é a vantagem do judeu. Deuteronômio 29, 29, as coisas reveladas foram dadas a eles. A quem Deus falou pessoalmente? Só o povo de Israel. Nenhuma nação do mundo ouviu Deus se revelar e falar com eles, eles ouvirem o próprio Deus falando. Nenhuma nação. Só o povo de Israel no Monte Sinai. Nenhuma outra nação, nenhum outro reino, nenhum outro povo. Mais um texto, só mais um. Romanos 9. Deuteronômio 29, 29. As coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Olha só, Romanos 9, 4. Romanos 9, 4 e 5.
Paulo vai dar aqui várias vantagens dos judeus. O povo de Israel, eles foram feitos filhos de Deus. A Shekhinah, o que é a Shekhinah? É a presença visível de Deus. Deus é invisível, mas ele se revela. Ele se revelou como uma coluna de nuvem e Deus se revelou como uma coluna de fogo e uma nuvem de glória. Isso é o que? Shekhinah. É a presença visível de Deus. Deus não pode ser visto, mas Deus manifesta Shekhinah, que é a presença visível. É Deus se formando visível. É Deus manifestando a sua presença. Então, olha só, o povo de Israel, eles foram feitos filhos de Deus. Deus chama Israel de primogênito. O meu primogênito. Deus chama Israel de povo e de primogênito. A Shekhinah esteve com eles. As alianças, no plural, lhes pertencem. Ou seja, a aliança abraâmica, a aliança mosaica, a nova aliança, a aliança davídica, a aliança araônica, a aliança levítica, todas as alianças pertencem ao povo judeu. Da mesma forma, a Torá, a eles, da mesma forma, a outorga da Torá, a instrução de Deus foi revelada a eles. A adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas. E deles, no que respeita à ascendência física, procedeu o Messias, que está acima de todos. Louvado seja Adonai para sempre. Amém. Ponto final. Então, Paulo aqui lista várias vantagens do judeu. Então, vamos voltar para... Então, Deuteronômio 29, pertence ao povo de Israel. Agora, para a gente concluir, capítulo 30, palavras fortes de Moisés, no dia da sua morte, ele diz: quando chegar o tempo em que todas essas coisas sobrevierem a vocês, a bênção e a maldição que apresentei a vocês, e vocês estiverem entre as nações às quais Adonai, o Deus de você, os tiver conduzido, então, por fim, começarão a pensar sobre o que sucedeu a vocês. E vocês voltarão para Adonai, seu Deus, e prestarão atenção ao que ele disser. Isso será exatamente igual ao que eu ordeno a vocês fazer hoje. Vocês e seus filhos, com todo o coração e todo o ser. Olha só, Deuteronômio 30, Moisés está profetizando que vai acontecer. Olha só, quando chegar o tempo que todas essas coisas sobrevierem a vocês, vai acontecer. As maldições que estão escritas nesse livro, vai acontecer. Aí quando você olha a Inquisição, quando você olha o Holocausto, você entende isso aqui, ó. Quando você vê os frogons, quando você vê o Holocausto, quando você vê a Inquisição, você vê isso aqui cumprindo literalmente. Eu falei na porção passada e repito, a palavra Shoah, que é Holocausto em hebraico, os rabinos encontraram ela em Deuteronômio 31. Aquilo que aconteceu ali, nos campos de concentração nazista, é o que está profetizado aqui. Aquilo que aconteceu quando os babilônios chegaram, depois, quando os romanos chegaram, fizeram um cerco em Israel, a Torá fala que eles iam comer a própria placenta do filho, que ele não ia ter o que comer. Aconteceu isso aí. Comer o próprio filho, comer carne humana. Tudo isso por quê? Porque abandonaram a Torá. O Eterno falou: eu ponho para vocês a bênção e a maldição. E quer saber?
vocês ainda vão escolher a maldição. Sabe quantas maldições tem aqui descritas? 98. Fora as 49 de Levítico. E mesmo assim eles escolheram a maldição. É intrínseco. Nossa, é mal do ser humano. A gente vai escolher o que é errado, o que é mal. Então o Eterno alertou, e Moisés falou, quando isso acontecer com vocês, aí vocês vão lembrar de mim. Quando eu esconder minha face e acontecer essas tragédias, vocês vão lembrar de mim. E sabe, quando vocês se lembrarem, vocês vão se voltar para mim. Muitos judeus se voltaram justamente na Inquisição. Se restauraram, preferiram a fogueira do que não seguir o Eterno. Sabiam que se praticar o judaísmo iria morrer, mas preferiram praticar o judaísmo, a fé judaica, praticar a Torá. No centro de concentração, nós temos fotos, registros hoje. No centro de concentração, nos campos nazistas, eles celebrando Hanukkah, os judeus celebrando Páscoa. No meio do caos, conforme Moisés profetizou que no dia da sua morte, eles se lembraram do Eterno. E muitos se voltaram para Deus. E o texto diz aqui que quando essas pessoas se voltarem, o Eterno vai se voltar para elas também. Neste momento, Adonai, o Deus de vocês, os tirará do exílio e mostrará misericórdia a vocês. Olha só, depois do holocausto, Deus fez o quê? Usou de misericórdia para eles. Eles voltaram para onde? Para a terra de Israel. Em 1948 é criado o Estado de Israel. Isso aqui é o quê? É o Eterno demonstrando misericórdia. Ele voltará e reunirá de todos os povos para os quais Adonai, seu Deus, os estiver espalhado. E se um dos seus estiver espalhado pela extremidade mais distante do céu, Adonai, o Deus de vocês, os reunirá dali mesmo. Ele irá até lá e os trará de volta. Hoje, lá na China, estão encontrando tribo perdida de Israel na China. Estão voltando para a terra de Israel. Na Índia, estão voltando para Israel. Na África, estão voltando para Israel. No Brasil, estão voltando para Israel. Os judeus estão voltando para a sua terra, conforme a profecia de Deuteronômio, capítulo 30. Deus está os tirando dos 4 cantos e voltando eles de volta para a terra de Israel. E o que significa isso? Adonai, seu Deus, os trará de volta à terra possuída por seus ancestrais, e vocês a possuirão. Ele os fará prosperar ali, e vocês se tornarão mais numerosos que seus antepassados. Ele os fará prosperar ali. Israel é economia emergente. Israel exporta tecnologia para o mundo inteiro. Israel exporta tecnologia de tirar a água do mar e fazer ela potável. Israel exporta para o mundo sistema de irrigação no deserto para países onde o clima é desértico. Israel exporta alimento, como eu disse, flores, tecnologia. Deus está os fazendo prosperar ali. E por mais que eles sejam cercados por árabes, por mais que houve a guerra da independência, houve a guerra do Yom Kippur, houve a guerra dos 10 dias, eles continuam ali, cercados por nações árabes muito mais numerosas que eles, mas eles estão ali prosperando, conforme a profecia. Então, Adonai, seu Deus, circuncidará seu coração e o coração de seus filhos, para que vocês amem Adonai, seu Deus,
com todo o coração e todo o ser, e assim vivam. Nunca houve na história tanto judeu com coração circuncidado. Nunca houve na história, nem quando, da época dos apóstolos, judeu crente em Yeshua. Hoje são mais de 1 milhão de judeus crentes em Yeshua. O judaísmo messiânico floresce em Israel, cresce a cada dia. Deus está circuncidando o coração do povo judeu. E isso vai culminar na sua volta, na volta de Yeshua, na volta do Messias. Versículo 7. Adonai, seu Deus, colocará todas essas maldições sobre os seus inimigos e também sobre os que os odiaram e perseguiram. Isso aqui a gente vai ver cumprir nas festas de Sucot, igual está lá em Zacarias 14, as nações que não subirem a Jerusalém para celebrar Sucot, tabernáculos, essas maldições aqui vão vir sobre elas. Vocês voltarão e prestarão atenção a que Adonai disser e obedecerão a todas as suas mitzvot que eu dou hoje a vocês. Então, Adonai, seu Deus, dará a vocês mais que o suficiente em tudo o que resolverem fazer. O fruto do seu corpo, o fruto do seu gado, o fruto da sua terra, tudo isso prosperará, pois Adonai se alegrará outra vez em fazer o bem a vocês, como ele se alegrou com seus antepassados. Entretanto, tudo isso acontecerá caso vocês prestem atenção ao que Adonai, seu Deus, disser, para que vocês obedeçam às suas mitzvot, seus regulamentos, escritos escrito neste livro da Torá. Se vocês se voltarem para Adonai, seu Deus, com todo o coração e todo o ser. Então é condicional, né? É aquilo que eu venho falando. A iniciativa é de Deus ou do ser humano? Dos dois. No plano da salvação envolve os dois. Deus circuncida o nosso coração, algo que nós não podemos fazer. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me voltar para o eterno. Olha só, entretanto, tudo isso acontecerá caso vocês prestem atenção ao que Adonai, seu Deus, disser, para que vocês obedeçam às suas mitzvot e aos seus regulamentos escritos neste livro da Torá. Se vocês se voltarem para Adonai, seu Deus, com todo o coração e todo o ser. Então, eu tenho que me voltar ao eterno. Como? Com todo o meu coração, com todo o meu ser. Com tudo, irmão. Você tem que voltar para o eterno com tudo, com todas as suas emoções, com todos os seus sentimentos, com todas as suas forças, com todos os seus sentimentos, com todas as suas posses. Você tem que voltar com todo o seu ser para o eterno. E quando eu faço isso, aí o eterno circuncida meu coração. Olha só. E aí, agora, para a gente concluir. E essa questão de eu me voltar para o eterno com todo o meu coração, com todo o ser. Aí você pode dizer, mas é difícil. É difícil eu me voltar para Deus com todo o meu coração. É difícil eu voltar a Deus com todo o meu ser. Olha o versículo 11. Pois essa mitzvah que eu ordeno a vocês, que hoje entrego a vocês, não é muito difícil. Não está fora do seu alcance. Essa mitzvah de voltar para o eterno com todo o coração e com todo o ser, não é difícil. Não é difícil, Sandra, voltar para o eterno com todo o coração e com todo o ser. Não é. O eterno está falando que não é difícil. A Torá fala que não é difícil. A Brit Hadashah fala que não é difícil. 1 João, o apóstolo João vai falar: os mandamentos de Deus não são pesados. 1 João 5,
Quando eu vejo isso aqui, olha, versículo 11. Pois essa mitzvah que hoje entrega a vocês não é muito difícil, não está fora do seu alcance. Deus não pede de nós algo impossível. Deus pede de nós algo possível. Olha só, 1 João 5, 3. Porque amar a Deus significa obedecer-lhes os mandamentos. Além disso, os seus mandamentos não são pesados. É aquilo que eu sempre ensino. Pergunta para a pessoa, você ama a Deus? Ela vai falar, amo. Aí você faz outra pergunta, você guarda os mandamentos? Porque a Bíblia fala, amar a Deus é guardar os mandamentos. Olha só, o que significa amar a Deus? Porque amar a Deus significa obedecer-lhe os mandamentos. Além disso, não, mas isso é difícil. Não, a Bíblia fala. Além disso, seus mandamentos não são pesados, não são difíceis. E aí vamos voltar para o texto de Deuteronômio de novo. Deuteronômio 30. Ele falando da mitzvah, que não é difícil. Deuteronômio 30, 12. Ela não está no céu para que vocês precisem perguntar: quem subirá ao céu por nós? Atrará até nós e nos fará ouvi-la para que possamos obedecer? Ou seja, a palavra não está nos céus. Isso aqui Moisés está fazendo um trocadilho, porque segundo a tradição judaica, ele subiu aos céus para receber as tábuas. Então ele trouxe a Torá dos céus e fez o povo de Israel ouvi-la no Monte Sinai. Então, Moisés fez isso. E essa questão de trazer a Torá dos céus e fazê-la ouvir na terra para que a pessoa entenda, obedeça, é uma alusão ao Messias. O Messias também trará a Torá dos céus e vai aplicá-la na terra e as pessoas obedecerão. Paulo vai fazer um midrash desse texto aqui que nós estamos lendo. Vamos continuar para a gente concluir. Da mesma forma, ela não está no além-mar, para que vocês precisem perguntar: quem atravessará o mar por nós? Atrará até nós e nos fará ouvi-la para que possamos obedecer? O povo de Israel passou o mar vermelho e ouviu a Torá no Monte Sinai. Então, o povo de Israel não pode falar, é difícil. Não, Deus os fez passar o mar vermelho. Eles passaram além-mar e ouviram com seus próprios ouvidos a Torá. O próprio Messias, aí Paulo vai fazer uma midrash desse texto, ele desceu até nós e nos revelou a Torá. Ele desceu até o abismo, até a sepultura, até lá ele anunciou a sua vitória. Até no inferno, até no Sheol, até na sepultura, ele foi e anunciou a sua vitória. 14, ao contrário, a palavra está bem perto de você, em sua boca e em seu coração. Portanto, vocês podem praticar. Então, não é nada impossível. Vocês podem praticá-la. E aí, agora, vamos lá para o Midrash, que eu estou mencionando, de Paulo. Paulo, em Romanos 10. Para a gente concluir, Paulo, em Romanos 10. Romanos 10. Versículo 5. Paulo, em Romanos 10, versículos 5 a 8. Portanto, olha só, ele faz o midrash. Moshe escreveu sobre a justiça baseada na Torá. A
pessoa que pratica estas coisas obterá a vida por intermédio delas. Além disso, a justiça baseada na fé, na confiança, diz: não diga no seu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer o Messias. Ou quem descerá até o Sheol? Isto é, para fazer o Messias ressurgir dentre os mortos, ressurreição. O que então isso quer dizer? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra sobre a fé, confiança que proclamamos. Se você reconhecer publicamente com a sua boca que Yeshua é Senhor e confessar de coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então, Paulo faz o midrash aqui de Deuteronômio 30 em Romanos capítulo 10. Ou seja, guarda essa frase aí. Tanto a Torá como Moisés, como o Messias, foram dados de graça. O Eterno desceu a Torá dele e nos entregou no Monte Sinai, os atravessando além mar. Yeshua também, o Eterno, nos deu de graça. Ele desce dos céus e morre pelos nossos pecados, vence a morte, ressuscita ao terceiro dia. É de graça. É só confessar publicamente com a boca e crer no coração e viver agora baseado nessa verdade, que não é difícil de praticar. Servir a Deus com todo o coração e com todo o ser. E aí, para concluir, Deuteronômio 30, versículo 15, mostra aí o livre-arbítrio e a predestinação. Nós temos o livre-arbítrio, a escolha de escolher a bênção ou a maldição, a abracar ou a calalá, a bênção ou a maldição. Escolhe. E Deus ainda escolhe a vida, escolhe a bênção. Ele indica, escolhe isso aqui. É igual se Deus estivesse brincando com a gente de esconde, esconde e falar, olha, aqui tá, escolhe essa mão aqui. Então, Deus nos deu o livre-arbítrio, a escolha para fazermos o arbítrio para nós fazermos a nossa escolha. Porém, a palavra predestina o resultado da nossa escolha. Se você escolhe servir a Deus, qual que é a predestinação daquele que escolhe Deus? É ser próspero, é ser feliz, é viver em paz e é ter a salvação. Qual que é a predestinação de quem não escolhe a Deus? É maldição, é a ira de Deus, é o inferno, é a condenação eterna, é a ausência eterna de Deus. Está predestinado. Aquilo já está predestinado, aquilo que vai acontecer conosco. Mas hoje nós podemos fazer a nossa escolha. Veja, versículo 15. Eu apresento a vocês hoje a vida e o bem, e por outro, a morte e o mal. Eu ordeno hoje a vocês que amem Adonai, seu Deus, sigam seus caminhos e obedeçam às suas mitzvot, aos seus mandamentos, aos regulamentos e às regras. Pois, se vocês fizerem isso, o que está predestinado? Viverão e aumentarão em número, e Adonai, seu Deus, os abençoará na terra em que estão entrando, a fim de tomar posse dela. No entanto, caso o seu coração se desvie e vocês se recusem a ouvir, e se afastem e se prostrem diante de outros deuses e lhes sirvam, eu anuncio a vocês hoje que, com certeza, perecerão. Vocês não viverão muito tempo na terra em que entrarão para tomar posse,
atravessando o Iarden, o Jordão. Convoco céu e terra para testemunharem contra você hoje, que eu apresentei a vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Portanto, escolham a vida para que vivam vocês e seus descendentes, amando Adonai, teu Deus, prestando atenção ao que ele diz e apegando-se a ele. Por quê? Tem gente que pergunta, Wesley, qual é o propósito da vida? Sandra, qual é o propósito da vida? Naceli, qual é o propósito da vida? Fãs que já filosofaram, qual é o propósito da vida? Está aqui, versículo 20. Deuteronômio 30, 20. Qual que é o propósito da vida? Amar a Deus. Prestar atenção no que ele diz. Me apegar a ele. Pois esse é o propósito da sua vida. Disso depende quanto tempo vocês viverão na terra que Adonai jurou dar a seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. E a porção se encerra com os nomes dos patriarcas. Amém? Que nós possamos ter as virtudes dos patriarcas, que nós possamos ter as virtudes de Yeshua, o nosso Messias, para que nós possamos herdar a salvação, a vida eterna e as brachot, as bênçãos provindas da obediência. Amém, meus irmãos? Então, Shabbat Shalom, um sábado de paz.